Olá pessoal, nós começaremos a estudar na aula de hoje o assunto de ondulatória. Ondulatória é o estudo das ondas. O que é a onda? Onda é uma propagação de uma perturbação ou pulso por um certo ambiente que a gente vai chamar de meio. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui a água parada de um lago e uma pedra que vai cair nessa água. Quando a pedra cai, ela causa uma perturbação que a gente chama de pulso. Quando essa perturbação se espalha pela água, a gente chama essa propagação de onda. Onda é o transporte de energia sem transportar matéria. Então, quando a gente chama a onda do mar, quando chega na praia de onda, isso é um conceito errado. Quando ela começa a arrastar objetos, ela deixa de ser classificada fisicamente como uma onda, porque onda é apenas o transporte da energia que foi produzida pela perturbação no certo meio. Neste caso aqui, a bolinha ela vai funcionar como sendo a fonte, aquilo que gerou, produziu a onda. O meio é a própria água. A perturbação que a bolinha causa, a gente chama de pulso. E esta propagação dela na água, a gente chama de onda. Então é importante se ligar que onda não transporta matéria, ela só transporta energia. Bom, como é que a gente pode classificar as ondas? A gente pode classificar as ondas primeiro pela quantidade de direção que ela vai se propagar. A gente pode classificar em ondas unidimensionais, quando ela se propaga numa única direção, veja, aqui ela está se propagando apenas na direção horizontal, a perturbação vai só para a direção horizontal, então ela é uma onda unidimensional. Quando ela vai em duas direções, a gente chama essa onda de onda bidimensional. Veja, na água, por exemplo, ela vai na direção de um eixo e na direção do outro eixo. Como ela se propaga em duas direções, são ondas bidimensionais. Quando a onda se propaga em todas as direções, como é o caso do som e da luz, são ondas tridimensionais, certo? Bom, isso é a classificação quanto à quantidade de direções que uma onda pode se propagar. Bom, a outra classificação é se a onda é capaz de se propagar ou não no vácuo. Quando a onda não é capaz de se propagar no vácuo, quando ela precisa de matéria para poder a energia passar através da matéria, ela é chamada de onda mecânica. As ondas da água do mar, as ondas de uma corda de violão, são ondas mecânicas. Por que onda mecânica? Porque ela vai precisar da matéria, da corda, para se propagar. Toda vez que isso acontecer, a onda é classificada de onda mecânica. Quando a onda não precisa de matéria, pode se propagar no vácuo, ela é chamada de onda eletromagnética. Por exemplo, a luz, ela pode se propagar no vácuo. As ondas de raio-x podem se propagar no vácuo, as micro-ondas podem se propagar no vácuo, e eu tenho uma gama de ondas que podem se propagar no vácuo, não precisa de matéria. Podem se propagar em matéria também, mas não é necessário a existência da matéria para essa energia passar. Ela pode passar pelo vácuo. Isso é uma onda eletromagnética, é uma onda formada pela junção de um campo elétrico com um campo magnético. Aqui eu tenho um exemplo de um conjunto chamado de espectro eletromagnético, tá? Que vai aqui desde as ondas de rádio até os raios gama. Esse conjunto de ondas, todas são eletromagnéticas. As micro-ondas, a própria luz visível, o infravermelho, o ultravioleta, tudo são exemplos de ondas eletromagnéticas. Nesse sentido, das ondas de rádio para o raio gama, eu tenho um aumento na energia da onda. E no sentido oposto, eu tenho uma diminuição da energia dessa onda. Uma outra maneira da gente analisar as ondas, classificar essas ondas, é quanto à direção de propagação da onda em relação à direção do pulso que deu origem. Bom, presta atenção nesse exemplo aqui. Olha para a mãozinha do robô. O robô movimenta a mãozinha na vertical e a onda se propaga na horizontal. Quando isso acontece, essa onda ela é chamada de onda transversal. Toda vez que a onda se propaga numa direção que forma 90 graus com a direção do pulso que lhe deu origem. Olha, a mão se movimenta na vertical e a onda vai na horizontal. Como o ângulo é 90 graus, ela é transversal. Uma tsunami é um exemplo de onda transversal. Você tem
uma falha ali, e quando essa falha ela produz o movimento de uma placa em relação à outra, esse movimento ele vai transmitir energia para a água que está sobre ela, e essa transmissão da energia se dá numa direção e a onda se propaga numa direção perpendicular a ela. Ela é um exemplo de onda transversal. Quando a onda se propaga na mesma direção do pulso que lhe deu origem, aí ela recebe o nome de onda longitudinal. Olha, a mão aqui se movimenta na direção horizontal e a energia que ela produz na mola também vai numa direção horizontal. É importante você entender. Nas molas eu posso produzir tanto ondas longitudinais como ondas transversais. Vê o exemplo dessa imagem aqui, ó. A mão vai para frente e para trás e a onda também vai na mesma direção, na direção horizontal. Mas a mão também pode ir para cima e para baixo e a onda continuar indo para frente. Então eu posso produzir através de uma mola tanto ondas longitudinais como ondas transversais. São duas maneiras que eu tenho de produzir ondas e exemplificar para vocês o que é uma onda longitudinal e o que é uma onda transversal. As ondas sonoras sempre serão longitudinais. A gente perturba o ambiente, a gente perturba o meio aqui, produz, transfere energia para o meio e ele vai se propagando na mesma direção do pulso que deu origem. Então, ondas sonoras são ondas longitudinais. Já as ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, é uma onda transversal. E a onda na água? A onda na água é uma onda mista. Observa aqui o pontinho. Cada pontinho do meio, olha como ele se movimenta, tanto para frente e para trás, como para cima e para baixo. Isso faz com que essa onda seja uma onda mista. Bom, quais são as características físicas das ondas? Toda onda, ela tem uma parte mais alta que a gente chama de crista e tem uma parte mais baixa que a gente chama de vale. A distância entre duas cristas a gente chama de comprimento de onda. Olha, comprimento de onda não é o tamanho todo da onda, é só a distância de um ponto a outro onde a onda se repete. Pode ser de uma crista para outra, de um vale para outro, ou de um ponto a outro onde ela se repete. Tudo isso é chamado de comprimento de onda e é representado pela letra grega lambda. Ok? Bom, o que mais a onda tem? A onda tem também uma amplitude. O que é amplitude? É a distância do ponto central da onda até a crista ou até o vale. E essa amplitude, ela tem a ver com a energia da onda. Quanto mais energia a onda tiver, maior é a amplitude dela. Amplitude a gente representa pela letra A e também é uma distância. No sistema internacional, comprimento e amplitude de onda são dados em metro. As ondas que estudaremos aqui serão sempre ondas periódicas, ou seja, se repetirão em um mesmo tempo para cada comprimento, para cada volta. Bom, as ondas periódicas, ela possuem um período, e período é o tempo exatamente para ela dar uma repetição. Toda onda periódica, além do período, ela também tem uma frequência, que é exatamente o inverso do período. É o número de vezes que a onda se repete num certo intervalo de tempo. Se tem período, tem frequência. Período é inverso de frequência, frequência é inverso de período. A frequência, ela vai depender apenas da fonte, ou seja, daquilo que está gerando a onda. Bom, e a onda ela também tem uma rapidez com que ela se propaga no meio. Isso é chamado de velocidade. E como é que eu calculo a velocidade? Para cada ambiente, a velocidade da onda, ela é constante. A velocidade da onda só depende do meio. Se a velocidade só depende do meio e é constante, eu posso calcular o valor dela por ΔS sobre ΔT. Bom, mas o ΔS de uma repetição, eu chamo de lambda. E o ΔT de uma repetição, eu chamo de período. Então eu posso trocar essa fórmula também por lambda sobre período. Mas como nós afirmamos que o período é o inverso da frequência, colocando aqui 1 sobre f, o f vai subir, multiplicando o lambda, virá então a terceira possibilidade. Qual das três eu vou usar na resolução de um problema? De acordo com os dados do problema, você vai escolher aquela mais adequada. A unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz, que é o número de repetições por segundo. A unidade de velocidade é o metro por segundo. Nós falamos aqui
genericamente sobre característica de ondas, o que é que produz as ondas e o que é importante medir sobre ela. Mas é importante também a gente entender quais são os fenômenos produzidos pelas ondas. O primeiro fenômeno ondulatório que nós vamos estudar aqui é o da reflexão. Reflexão é quando a onda bate num objeto e volta para o mesmo meio. A reflexão pode acontecer de duas formas: sem inversão de fase ou com inversão de fase. O que é sem inversão de fase e com inversão de fase? Bom, se a onda bate no objeto indo por cima e volta por baixo, ela mudou o que a gente chama de fase. Ela inverteu a fase. Agora, se ela bate no objeto indo por cima e volta por cima, ela não inverteu a fase. Na reflexão pode acontecer as duas coisas. Por exemplo, se a reflexão acontecer no final de uma corda e esse final esteja livre, solto, ela vai acontecer sem inversão de fase. Segue aqui o exemplo. Sem inversão de fase, ó, ela vai por cima e volta por cima. Vê aqui esse outro videozinho que também vai mostrar isso aí pra gente. Olha, a onda produzida indo por cima, voltando por cima. Então ela está acontecendo a reflexão aí sem inversão de fase. Essa extremidade dela está solta, está livre. Agora, a reflexão pode acontecer também com inversão de fase, tipo se o final da corda estivesse preso. Vê aqui nesse caso. A onda vai por cima e volta por baixo porque está presa. Vê aqui no nosso videozinho, a onda indo por cima, refletindo e voltando por baixo. Então, na reflexão, pode acontecer a inversão de fase. O que é que não vai mudar? Não vai mudar a frequência, porque depende apenas da fonte. Não vai mudar a velocidade, porque depende apenas do meio. Se o meio é o mesmo, a velocidade é a mesma. Se quem gerou a onda foi a mesma fonte, a frequência é a mesma. O segundo fenômeno importante com a onda é a refração da onda. O que é refração? É quando a onda muda de ambiente. Ela passa de um ambiente, de um meio, para outro diferente. Pode acontecer passando de uma corda para outra. Então, olha cá. Se a onda passa de uma corda para outra, ela refratou, sofreu refração. Veja, aqui ela está indo por cima, está passando por cima. Parte da onda que refrata sempre reflete. Ou seja, não existe refração pura. A refração sempre acontece com um pouco de reflexão. Então a onda refrata e parte reflete. Neste caso, indo da corda mais fina para mais grossa, a parte que reflete muda a fase, a que refrata não muda. Agora, se a onda vai da mais grossa para mais fina, a parte que refrata continua sem mudar a fase e a que reflete também não muda. Então, na refração, nunca há mudança de fase. O que é a mudança na refração? De velocidade. Refração é a mudança de meio e como o meio determina a velocidade da onda, é a mudança de velocidade. Mas não há nem mudança de fase, nem mudança de frequência, porque, como eu falei, a frequência depende da fonte. Se quem gerou a onda foi a mesma fonte, mesmo que ela mude de ambiente, ela continua com a mesma frequência. Refração é isso. A refração é a mudança de ambiente com consequente mudança de velocidade. Então, se a onda incidente vai passar de um para o outro, a que reflete pode mudar de fase, a que refrata não muda. E, da mesma forma aqui, a que refrata não muda e, neste caso, a que reflete também não muda. Outro tipo de fenômeno interessante que acontece com as ondas é a interferência. O que é interferência? Quando duas ondas se encontram no mesmo ambiente. Essa interferência pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Vê essa figura aqui. Duas ondas se encontrando no ponto médio. Como as duas estão em fase, estão por cima, quando elas se encontram, geram naquele ponto uma onda resultante, onde a amplitude, que é essa altura delas, é a soma das duas amplitudes. E depois elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Então, neste ponto aqui, vai haver uma interferência, uma onda resultante. Se for um som encontrando com outro som, fica um som mais forte. Se for uma luz encontrando com outra luz, fica uma luz mais forte. Só que a interferência também pode ser destrutiva. Olha, se elas têm fases opostas, no ponto de encontro aqui,
eu vou ter uma interferência destrutiva. Essa interferência destrutiva pode anular a onda nesse ponto, criar uma onda resultante nula nesse ponto. Se for um som com outro som, um pode anular o outro. Se for uma luz com outra luz, uma luz pode anular a outra, gerando escuridão naquele ponto de interferência. Um outro fenômeno interessante que pode acontecer com as ondas é o que a gente chama de ressonância. O que é uma ressonância? Ressonância é o seguinte: todos os objetos estão em movimento, mesmo que você não veja a olho nu. Tudo que você está percebendo, a não ser que esteja numa temperatura chamada de zero absoluto, as moléculas estão vibrando. As moléculas estão vibrando e quando essas moléculas vibram, elas têm uma frequência de vibração, que a gente chama de frequência natural do objeto. A frequência natural dele é a frequência com que as moléculas dele vibram. Se essa molécula ela recebe uma onda de mesma frequência dela, aí ela vai absorver aquela energia e vai começar a vibrar agora com uma amplitude maior. Como ela vai vibrar com amplitude maior, pode ser que as moléculas não aguentem aquela energia recebida e vibrem de uma forma que até se quebrem. Esse fato delas vibrarem pela absorção de energia de uma onda de mesma frequência, da frequência natural de suas moléculas, é o que a gente chama de ressonância, tá bom? Bom, isso pode acontecer uma pessoa quebrando, por exemplo, uma taça. Vocês já viram pessoas quebrando taça com a voz? Ela emite uma onda que tem a mesma frequência da onda das moléculas da taça. Ao emitir esta onda, o que é que vai acontecer? As moléculas vão absorver porque tem a mesma frequência dela e ao absorver essa energia, o que é que vai acontecer? Essa taça pode ser que ela não suporte aquela energia e as moléculas, ao receber isso aí, podem quebrar. Veja o exemplo aqui prático disso aí, tá? Esse videozinho vai mostrar. Essa taça está recebendo um som de mesma frequência de vibração de suas moléculas. O que é que vai acontecer? Ao receber, ela começa a aumentar e eu começo a ver o movimento, porque ela recebeu energia, aumentou a energia de vibração das moléculas e vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Como eu falei, tem gente que consegue fazer isso com a voz. Aqui ela está junto de uma fonte que está já emitindo uma onda numa frequência igual à frequência dela. Isso só acontece com a taça? Não, pode acontecer com vários objetos, inclusive com uma ponte, tá? Essa aqui é a ponte do rio Tacoma. E essa ponte do rio Tacoma, ela passou por baixo dela um vento, tá, que tinha a mesma frequência de vibração de lá dela, e das moléculas dela. E o que é que vai acontecer? As moléculas começaram a vibrar, e ela, como não tinha um amortecimento, ela começa a oscilar cada vez mais forte, como se fosse a própria taça, só que recebendo aí energia do vento, tá? E não energia apenas de uma fonte sonora, né? E aí essa energia do vento é transmitida às moléculas dela, como ela não tinha amortecimento, então uma hora ela não vai aguentar e vai fazer a mesma coisa que aconteceu lá com a nossa taça. Ela vai quebrar. Ela vai quebrar, por quê? Porque ela recebeu mais energia do que suportou, as moléculas começaram a se movimentar muito rápido e ela não tinha estrutura para se manter ali firme. Então ela vai quebrar. Esse fenômeno é o fenômeno da ressonância. Tudo bem? Bom, e existe ainda um tipo de onda especial chamado de onda estacionária. O que é a onda estacionária? Quando duas ondas se encontram no mesmo ambiente e se elas se encontram o tempo todo, a onda resultante desse encontro é chamada de onda estacionária. Preste atenção aqui nesse vídeo. Olha, nesse vídeo você vai ter ondas que estão indo e voltando e se encontrando. Essa onda resultante é chamada de onda estacionária. Esses pontos onde a onda parece estar parado são chamados de nó. E esses pontos onde parecem os buchinhos são chamados de ventre. Nesses nós estão acontecendo interferência destrutiva. Já nesses ventres, nesses buchinhos, estão acontecendo interferência construtiva. E o nome dessa onda resultante do encontro de duas ondas o tempo todo no mesmo meio, que neste caso é esta corda que está oscilando,
O nome desta onda resultante é onda estacionária. Isso acontece dentro do micro-ondas. As micro-ondas, ao aquecer o alimento, ela bate nos alimentos, vai refletindo na parede e voltando e se encontrando com a onda que vai. Então eu tenho ondas dentro do micro-ondas, ondas estacionárias. Se o ponto de onde tem o ventre encontrar com o alimento, eu tenho uma interferência construtiva, eu tenho uma onda mais forte. Se o ponto onde tem um nó encontrar o alimento, eu tenho interferência destrutiva, uma onda anulou a outra. Então, se fossem apenas fixos os alimentos dentro do micro-ondas, só apenas partes deles seriam aquecidas. Por isso que preciso de um prato giratório, porque eu tenho essas ondas formadas e o alimento vai passando por nós e passando por ventres e vai recebendo pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva, e ele vai recebendo em várias partes delas esse aumento de energia da onda. Então, com isso aqui, a gente concluiu alguns fenômenos ondulatórios importantes para o estudo das ondas. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Considere os seguintes fenômenos ondulatórios. 1, luz. 2, som no ar. 3, perturbação propagando-se numa mola helicoidal esticada. Podemos afirmar que, letra A, 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para propagar-se. Não, porque 1 é uma onda eletromagnética, que é a luz. Luz pode se propagar no vácuo. B, 1 é transversal, ou seja, a luz é transversal, sim. 2 é longitudinal, o som é longitudinal, sim. E 3 tanto pode ser transversal como longitudinal, sim. 3 pode ser tanto transversal como longitudinal, porque é uma onda se propagando numa mola. Mostramos isso aqui na aula. Letra C. 1 é longitudinal? Não, já está falsa C. Letra D. 1 e 3 podem ser longitudinais? Não, 1 é luz, luz é sempre transversal. Letra E. Somente 3 é longitudinal? Não, o som também é longitudinal. Então a resposta certa da primeira questão, letra B. Pessoal, segunda questão. O eletroencefalograma, EEG, registra a atividade elétrica gerada pelo cérebro. De acordo com a sua frequência, as ondas elétricas cerebrais podem ser classificadas em 5 tipos. Se o gráfico a seguir representasse uma onda cerebral, ela seria classificada como uma onda do tipo... Bom, tendo o gráfico, ele deu o tempo entre duas cristas. Entre uma crista e outra, esse tempo é chamado de período. Se ele deu o tempo passando duas cristas, esse é 2 vezes o período. Então a gente pode concluir que 2 vezes o período, que a gente chama de T, é 0,1 segundos. Nas alternativas, ele deu as respostas das frequências. Então eu primeiro preciso achar o período. O que é o período? É 0,1 dividido por 2, ou seja, 0,05 segundos. Esse é o tempo de uma repetição, 0,05 mais 0,05, 0,1 segundos. E agora eu vou calcular a frequência. O que é a frequência? Pelo que a gente viu, é o inverso do período. Quanto é o inverso de 1? 0, sobre 0,05, que vai ficar o mesmo que 100 dividido por 5, ou essa onda tem uma frequência de 20 Hz. Se a frequência é 20 Hz, a letra A diz delta com frequência entre 1 e 3,9. Não, 20 não está entre 1 e 3,9. Letra B diz θ com frequência entre 4 e 7,9. Também não. Letra C diz alfa com frequência entre 8 e 12,9. Também não. Letra D diz beta com frequência entre 13 e 30 Hz. Sim, seria uma onda do tipo beta. Isso aí está na letra D. Pessoal, terceira questão. A ponta de um galho de árvore toca a superfície de um lago e quando a árvore balança com o vento, produz onda na superfície deste. Um pescador próximo à árvore observa que o galho oscila 10 vezes em 20 segundos e que cada oscilação produz ondas com cristas cujos máximos estão 15 centímetros acima da superfície do lago. O pescador observa ainda que uma determinada crista de onda chega a um barco afastado 12 metros da ponta do galho em 6 segundos. O período, a velocidade,
a amplitude e o comprimento de onda são respectivamente. Veja bem, primeiro ele observa que o galho oscila 10 vezes em 20 segundos. Oscilações são vibrações, são repetições. A frequência é sempre o número de oscilações sobre o intervalo de tempo correspondente. Como ele oscila 10 vezes em 20 segundos, a frequência vai ser 10 sobre 20, 0,5 Hz. Bom, se a frequência também é o inverso do período, o período também é o inverso da frequência. 1 sobre 0,5 são 2 segundos. Período, 2 segundos. Ele disse que as ondas têm cristas cujos máximos estão 15 centímetros acima da superfície. A altura do máximo dela até a superfície é chamada de amplitude. A amplitude é 15 centímetros. A questão diz ainda que uma determinada crista, ela percorre 12 metros em 6 segundos. A velocidade é a distância que ela percorre sobre o tempo gasto. Quem percorre 12 metros em 6 segundos tem uma velocidade de 2 metros por segundo. A questão está perguntando ainda também qual é o comprimento de onda. Bom, a gente sabe que a velocidade também pode ser a frequência multiplicada pelo comprimento. Se a velocidade é 2 e a frequência é 0,5, o comprimento vai ser 2 sobre 0,5, o comprimento vai ser 4 metros. Ele está pedindo nessa ordem o período, 2, a velocidade, 2, a amplitude, 15 e o comprimento, 4. 2, 2, 15 e 4, letra A.